Olá, alunos! Daremos continuidade aos nossos estudos acerca da neurociência e neuropedagogia. Atualmente, o nosso cérebro tornou-se o centro das atenções. A maneira como ele funciona vem despertando o interesse de praticamente todos os cientistas e pesquisadores da maioria das disciplinas. As neurociências são um imenso campo de estudo, onde os pontos de pesquisa são diversos, como a sensação, a percepção, a aprendizagem, a memória, a atenção, as emoções, o sono, o envelhecimento, as doenças neurológicas e psiquiátricas, o estresse, o comportamento, etc. As neurociências ganharam importância nos anos 50 e 60, com um avanço considerável provocado pela emergência de novas ciências e novas teorias como a cibernética, a teoria dos sistemas, a nova comunicação, a escola famosa de Palo Alto, a termodinâmica, a física quântica, a pós-quântica, a cosmologia, a informática, a eletrônica, etc. Atualmente, as técnicas de imagiamento ou imagiologia nos permitem observar o cérebro humano em atividade, sadio, dando-nos a possibilidade para compreender os mecanismos fundamentais do ato de aprender. A atividade principal do cérebro é aprender. Nós nascemos para aprender e aprendemos durante toda a nossa vida. Por isso, é de extrema importância saber como aprendemos e compreender como funcionamos para podermos utilizar esse fantástico potencial que encerramos em nós, o que nos permitirá melhorar nossa vida individual e coletivamente. A neuropedagogia, neuropedagogie em francês, é um conceito que foi criado na França pela pedagoga e linguista Hélène Trocmé-Faure. Durante sua longa experiência, Hélène pôde constatar que, apesar de todos os meios utilizados, como a renovação de conteúdos, as ferramentas e as diversas abordagens metodológicas, havia uma grande lacuna entre os recursos dos aprendentes, ou seja, aqueles que aprendem, versus suas realizações, os esforços que todos faziam versus os resultados obtidos, a expectativa de uns e de outros versus os objetivos alcançados. O que precisaria ser mudado? Segundo ela, a nossa atitude sobre a aquisição de conhecimentos. O sistema educacional continuava e ainda continua voltado somente para os conteúdos, o processo de aprendizagem, como aprender, os recursos perceptivos e o perfil do aluno continuavam e continuam a ser ignorados. Em 1987, Hélène Trocmé-Faure publica pela primeira vez o livro J'apprends donc je suis, une introduction à la neuropédagogie, ou seja, Aprendo, logo existo, uma introdução à neuropedagogia, lançado no Brasil em 2016. Ela publicou outros livros sobre o assunto, como Reinventar o Ofício de Aprender, A Árvore do Saber Aprender, A Linguagem do Vivente e Nascemos para Aprender. Neuropedagogia. Do que se trata? A neuropedagogia é uma passarela entre as neurociências e a pedagogia, um diálogo entre nosso cérebro, neuro, e a pedagogia, mas como arte de aprender. A neuropedagogia aborda a aprendizagem sob um novo enfoque, partindo de dois elementos que nos são inerentes, ou seja, nosso cérebro e nossa capacidade para aprender, tendo como objetivo final a autonomia daquele que aprende. Trata-se de uma abordagem sistêmica, transdisciplinar. Essa disciplina não se destina a uma área específica, mas a todos os que se sentem engajados com o ato de aprender. Por que a neuropedagogia? Porque não existe aprendizagem humana possível sem compreensão de si mesmo, sem compreensão do mundo que nos cerca, sem disponibilidade para com o seu próprio ser. Nosso cérebro é nosso órgão de aprendizagem por excelência, e a pedagogia, mais do que qualquer outra disciplina, encontra sua legitimidade sobre o prefixo neuro. A lógica do vivente é, antes de tudo, aprender. Por que a neuropedagogia é pertinente? Porque todos os elementos que ela utiliza são inerentes ao nosso próprio ser. Ou seja, nosso próprio cérebro único, capaz de fazer milhões de conexões e com potencial imenso. A capacidade para aprender, que é nossa,
porque ninguém pode aprender em nosso lugar. E o questionamento indispensável à vida, porque ele cria e se dirige ao espaço interno, matricial, única condição para que haja ressonância, eco, reconhecimento, busca, criação e reciprocidade. A neuropedagogia, atualmente, vem sendo substituída pelo conceito de neuroeducação. Mas, trata-se realmente de educar? Nós, pais, queremos que nossos filhos sejam educados, queremos que eles sejam instruídos, queremos que eles sejam ensinados. E diante da organização da sociedade atual, por múltiplas razões, delegamos cada vez mais essa tarefa à instituição educacional. Educar é tarefa de quem, afinal? Precisamos com urgência esclarecer o papel de cada um desses conceitos e reajustar a linguagem. Nós somos cultura e linguagem para podermos encontrar soluções para pais desarmados, professores infelizes, alunos desamparados. Educar, instruir, ensinar, mesmo sendo pertinentes, eles nunca poderão ser outra coisa senão uma faceta do verbo aprender. Logo, é para esse conceito que temos que voltar o nosso olhar. Aqui, só uma piscadela. O Ministério da Educação ganharia muito e provavelmente encontraria o verdadeiro sentido se ele fosse chamado de Ministério do Aprender. Os elementos que utiliza a neuropedagogia são nossa garantia para preservar nossa autonomia e nossa liberdade de pensar, de agir e poder guardar nosso olhar crítico sobre os acontecimentos e as coisas. Autonomia não é individualismo, não é independência, nem indiferença, nem desordem, nem marginalidade, termos com os quais ela é muitas vezes confundida. Autonomia não se resume a faço o que quero. Ela consiste em se engajar em um caminho de acoplamento, ou seja, um dar e receber em equilíbrio. Dentro desse caminho, explorar todas as nossas possibilidades, tudo que ainda é possível, tudo que escapa ao cimento dos caminhos já traçados. Caros alunos, encerramos aqui esta videoaula. Espero que tenham gostado. O potencial é de vocês. Bons estudos! Olá, alunos! Como vocês podem observar, a história que está sendo contada aqui é a história do nosso cérebro e do verbo aprender. A maneira como ele funciona e como ele aprende vem sendo objeto de estudo de praticamente todas as disciplinas. Nosso cérebro, o que sabemos sobre ele? O que ele faz? Como ele funciona? O que são neurônios? O que são sinapses, impulso nervoso, neurotransmissores? O que sabemos sobre tudo isso? Vamos descobrir nosso potencial, ele é nosso. O cérebro pode fazer bilhões de conexões por segundo, independente da nossa vontade. Ele conecta de maneira incessante tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, imaginamos, sentimos. O que sabemos sobre os nossos pensamentos? Nossa percepção, nossas emoções, sonhos, memórias, atenção, motivação, imagens mentais, afetividade, comunicação, consciência e uma infinidade de outros conceitos ligados obrigatoriamente a esse órgão que ignoramos. Por que esse conhecimento nos escapa? Esse órgão fantástico é parte integrante do nosso ser. Ele rege nossa existência. Ele é a chave da nossa autonomia. Por que agimos como se isso fosse somente assunto para especialistas? O cérebro é um sistema de conexão. O que precisamos saber, em primeiro lugar,
é que o nosso organismo é um sistema composto de vários outros sistemas. Entre eles encontra-se o sistema nervoso central, nosso cérebro. Essa estrutura biológica complexa nos proporciona uma reserva ilimitada de possibilidades, de configurações, de estados mentais que traduzem a riqueza, a diversidade e a unicidade do nosso cérebro. Não existe dois cérebros iguais em toda a humanidade. O cérebro é como um grande maestro que rege uma extraordinária e extravagante sinfonia. A do nosso ser se regulando com o meio ambiente, na sua relação com o meio ambiente, se adaptando-se na sua relação com os outros, evoluindo na sua relação consigo mesmo. Segundo Albert Jacquard, matemático e geneticista francês, o que temos à nossa disposição é realmente fantástico. 100 bilhões de neurônios quando um bebê humano vem ao mundo. O mais impressionante é que essa quantidade não acaba nesse número. Uma vez que o bebê nasce, ele vai fazer proliferar conexões entre seus neurônios. E quando esse humano atinge a puberdade, ele chega com uma coleção de 10 mil conexões por neurônio. Ou seja, vamos multiplicar por 100, esse humano terá feito 1 milhão de bilhões de conexões, ou seja, 1 trilhão de conexões. Então, tudo isso nós desconhecemos. Então, nós vamos conhecer alguns desses elementos da vida cerebral. Não vamos abordar todos, mas vamos tentar ver alguns que entram na comunicação e na informação. Então, nosso cérebro possui 2 hemisférios, esquerdo e direito. Isso aí parece muito evidente, como o nosso planeta. Mas a gente não tem consciência disso, nem como é que funciona esse direito e esse esquerdo. O cérebro é composto de células cerebrais, que são chamadas células da glia e os neurônios, que recebem e transmitem as informações, e que são considerados como unidades funcionais de base do cérebro. Os 2 hemisférios nada mais é do que o equilíbrio do poder. Eles estão lá tendo funções diferentes, mas eles buscam sempre o equilíbrio. Cada hemisfério cerebral cuida de um lado do corpo. O hemisfério direito cuida do lado esquerdo e o hemisfério esquerdo cuida do lado direito. Eles estão sempre buscando o equilíbrio, embora de acordo com a situação, eles procedam de maneira diferente. O hemisfério direito trata informações visuais e espaciais que permite a localização no espaço. Ele trabalha de maneira rápida, simultânea, sintética e global. Ele se apoia na experiência. Ele é intuitivo e parte da dedução. Já o hemisfério esquerdo encarrega-se das tarefas de compreensão e produção da linguagem. Você já ouviu falar da área de Broca e de Wernicke? Então, sobre isso que estamos falando. Ele trabalha de maneira lenta, precisa, analítica, detalhada, sequencial e lógica. Ele parte do detalhe rumo à complexidade. Então, o diálogo entre eles, esses 2 hemisférios, é feito através do corpo caloso. Quando há uma ruptura de simetria nesse diálogo, um dos 2 hemisférios toma o controle, inibindo a intervenção do outro. Não problema de concorrência, é só para poder dar uma resposta adaptada ao que está sendo solicitado. Isso é o que nós vamos aprender sobre os 2 hemisférios. Porque não podemos ver tudo, mas tudo isso tem informações múltiplas na internet, em livro e tudo. Então vamos falar de algum outro conceito que são os neurônios. Neurônio. Se você vê uma imagem de neurônio, você fica... Nossa, bilhões dessas coisinhas dentro do nosso cérebro. É fantástico. E aí você não tem esse conhecimento. Aqui é só uma ideiazinha, porque não podemos abordar tudo. Então, os neurônios, a atividade principal dos neurônios é transmitir a informação. E para isso, eles possuem 2 tipos de prolongamento que os distinguem de outras células. Esses prolongamentos são os dendritos, que captam a informação e a encaminham para o corpo da célula. E o axônio, que encaminha a informação do corpo da célula para outros neurônios com os quais ele faz conexões, que são chamadas de sinapses. Os dendritos recebem os sinais e os axônios transmitem. Os neurônios recebem e transmitem sinais de natureza eletroquímica
e se organizam em uma fantástica rede. Todas as nossas sensações, nossos movimentos, nossos pensamentos e nossas emoções são resultado da comunicação entre os neurônios. Vamos ver como funciona a comunicação entre os neurônios. Os neurônios, como nós vimos, se comunicam usando eletricidade, quando se trata do mesmo neurônio, e usando a química, quando se trata de passar de um neurônio para o outro. Eles recebem as informações sobre forma elétrica nos dendritos, indo até o núcleo da célula, onde elas são processadas. O neurônio desencadeia, então, um novo sinal elétrico que vai se propagar a quase 400 km por hora ao longo do axônio. Tudo isso dentro do nosso cérebro, fantástico. No final desse filamento se encontra um fabuloso conjunto de conexões orgânicas, que são chamadas de sinapses, através das quais cada neurônio vai poder se comunicar com outros milhões de neurônios. Quando o sinal elétrico chega à sinapse, ele libera milhares de moléculas químicas chamadas neurotransmissores. Essa operação sofisticada dura apenas 1/10 de milhar de segundos. E esse fenômeno se reproduz bilhões de vezes cada dia de nossa vida. É fantástico, isso é nosso. Essa tem que tomar consciência disso, potencial que não, incomensurável. Vamos falar da célula da glia, porque nós falamos do neurônio, não podemos deixar de falar da célula da glia. As células da glia, para fazer funcionar tudo isso, tem que ter gente alimentando atrás. Então são as células da glia que alimentam, dão apoio e protegem os neurônios. São elas que eliminam os resíduos deixados pela morte neuronal e aceleram a condução nervosa, agindo como um isolante de certos axônios. É provável que a quantidade de células da glia seja igual à quantidade de neurônio, aproximadamente 100 bilhões, segundo os neurocientistas. Outro conceito são as sinapses. Também entra na informação, né, na comunicação. A sinapse é o ponto de junção entre dois neurônios, os quais apresentam duas maneiras bem diferentes de se unirem. A sinapse elétrica, porque nós falamos de eletroquímica, né, onde as células se tocam e são conectadas, permitindo ao impulso nervoso passar diretamente de uma para a outra. E a sinapse química, onde as células não se tocam e onde o impulso nervoso precisa de moléculas chamadas neurotransmissores, moléculas específicas chamadas neurotransmissores, para passar de uma célula para outra. Os neurocientistas falam de bilhões e bilhões de conexões em nosso cérebro, comparáveis à quantidade infinita de grãos de areia. Isso que é a única referência são os grãos de areia no nosso planeta, para dar essa dimensão. Outro conceito são os famosos neurotransmissores, que são necessários para o neurônio passar a mensagem de um neurônio para o outro. Os neurotransmissores são moléculas que permitem ao impulso nervoso passar de um neurônio para o outro. Os neurotransmissores podem ter dois efeitos opostos sobre o próximo neurônio. Ou são excitadores, quer dizer, favorecem a propagação do influxo nervoso ou impulso nervoso no interior do mesmo. E inibidores diminuem a probabilidade do neurônio enviar um impulso. É a forma específica do neurotransmissor que vai permitir que ele se fixe num bom lugar para produzir seu efeito. Como dizia o neurobiólogo canadense Bruno Dubuc, o impulso nervoso é um fenômeno, na verdade, eu te explicar, falando do neurotransmissor, é como se uma chave numa fechadura. Ele diz que é como se você não tiver a boa chave, você não pode acessar essa fechadura. Então, isso para os neurotransmissores. Outro conceito é o conceito de impulso nervoso. O impulso nervoso é um fenômeno de natureza elétrica. Não como a energia da nossa casa, é uma natureza elétrica diferente, propagando-se ao longo dos neurônios. Essa condução é chamada de condução eletroquímica, ou seja, eletricidade e moléculas químicas. Na comunicação neuronal, há um termo técnico para descrever o impulso nervoso chamado de potencial de ação. Trata-se de uma despolarização breve e reversível que se propaga ao longo do axônio.
O potencial de ação que se estabelece na área da membrana estimulada perturba a área vizinha. Isso é fácil de compreender. Quando você faz um barulhinho aqui, você sabe que vai perturbar a área bem aqui ao lado, né? Levando à sua despolarização. O estímulo provoca, assim, uma onda de despolarizações e repolarizações que se propaga ao longo da membrana do neurônio. Os potenciais de ação são de amplitude e de intensidade invariáveis. Sua formação funciona sob o modo do ou tudo ou nada, ou seja, nada acontece se o estímulo não for suficientemente intenso para excitar o neurônio, desencadeando o potencial de ação. Não existe o potencial de ação mais forte, mais fraco. Passou o limiar, ele é igual, independente da intensidade do estímulo. Isso é muito importante saber, professor e nós todos. Então, após a passagem do potencial de ação, há um breve período refratário durante o qual a membrana não pode mais ser estimulada. Esse fenômeno impede o potencial de ação de voltar, obrigando-o a prosseguir, como a chama que percorre um fio de pólvora. Todas as nossas percepções, temos que ter consciência que todas as nossas percepções, nossos pensamentos, nossas lembranças, não seriam possíveis sem a propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso permite ao vivente, nós, controlar nossos gestos, compreender uma informação para comunicar. Prezados alunos, termina aqui mais uma videoaula. Eu espero que tenham gostado. Sucesso a todos e bons estudos! Nesta videoaula falaremos sobre as capacidades e as exigências físicas do nosso cérebro. Nós só falaremos aqui de certos conceitos-chave, porque tem muita coisa para se falar. Então, nas capacidades, vamos falar da potencialidade, da conectividade, da plasticidade e da exigência física do cérebro, nós vamos falar do movimento, do oxigênio e da alimentação. Tem muitas outras coisas para falar, uma quantidade enorme, mas não dá para abordar tudo agora. Então, nós vamos começar pelas capacidades do cérebro, começando pela potencialidade. A etapa mais importante e urgente para nossas sociedades, que se dizem modernas, é a valorização do recurso humano, recurso que continua sendo pouco explorado. Possuímos um potencial que é infinito. Ele precisa somente ser atualizado, ou seja, desenvolvido nas ações, nos projetos, nas empresas. O sistema educacional e a sociedade deveriam investir com prioridade nesse sentido. A grandeza e o extraordinário potencial do ser humano é que ele tem uma capacidade fantástica para criar. Nós nascemos para aprender, significa que nós nascemos para criar, para se adaptar e para agir sobre o nosso meio ambiente. O papel dos pais e dos professores é levar os filhos ou os alunos, ou seja, todos que aprendem, a se conscientizar desse potencial de escolha e de criação que eles têm. Sobretudo quando a avaliação do sistema educacional os encarcera em um número negativo. A função dos pais e dos professores não é fornecer respostas prontas, coisas formatadas, como ocorre na maioria dos casos, mas fornecer material para que os filhos ou os alunos construam novas perguntas. Esse potencial humano precisa ser conservado, cuidado. E os dois elementos primordiais para conservá-lo e mantê-lo é o encontro e a afetividade. Nós somos emoções e nós precisamos do outro. Então, potencialização e atualização
São duas palavras indissociáveis que representam a polaridade na qual nos encontramos em permanência. Nossa natureza de ser vivo nos coloca ao mesmo tempo em um constante devir e uma necessidade de ser, de realizar concretamente nossos recursos. Ou seja, nossa capacidade para aprender, nossa capacidade para agir, inovar, criar, compartilhar, compreender, comunicar. A outro elemento, outra capacidade do cérebro é a conectividade. Conectividade. Conectar, associar é uma capacidade fundamental do nosso cérebro. O cérebro faz bilhões de conexões por segundo. Nós fazemos conexões de todos os tipos, não podemos não conectar. Nossa própria inteligência é essencialmente uma capacidade para conectar e religar. E essa conectividade é a resposta ao problema suscitado pela complexidade, e não complicação. Complexidade é o resultado do que foi tecido junto. A própria palavra inteligência, interlegere, que significa colher entre por intervalo, é essencialmente uma capacidade de conexão que contribui de maneira incessante na nossa própria busca de sentido e para o processo de compreensão. Nossos hábitos, nossas preferências, nossas referências e nossos valores nos posicionam e muitas vezes nos encerram num tipo de conexão. Isso nós temos que estar consciente. Eles nos levam do cognitivo ao afetivo ou ao contrário. E é isso que determina o que vem depois. Para os alunos e para os professores, prevalece a questão de saber o que devemos conectar. Será que o que chamamos com grande naturalidade de erro não seria uma conexão que foi feita de maneira inapropriada? A outra palavra-chave do nosso cérebro é esta famosa plasticidade. O cérebro tem uma plasticidade extraordinária. Durante muito tempo, acreditamos que, uma vez humano adulto, seu cérebro não evoluiria mais e suas conexões permaneceriam estáveis. Essa visão da estrutura e do funcionamento cerebral mudou radicalmente. O cérebro é um sistema que se auto-organiza. É um sistema mais aberto. Ele modifica a organização de suas redes de células nervosas em função de suas experiências. A eficácia das conexões entre neurônios varia continuamente em função da experiência do indivíduo. A plasticidade cerebral é uma capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar, reconfigurar sua arquitetura interna durante toda a vida. Nosso cérebro é extremamente maleável e adaptável. Nós reagimos em permanência ao nosso meio ambiente. Toda percepção, toda ação, toda adaptação tem um impacto sobre a organização cerebral. As células nervosas são ativadas ou desativadas permanentemente. E as redes de conexões se fazem e desfazem. Milhares de neurônios colaboram. Nosso cérebro cria, desfaz, completa e reorganiza uma multidão de redes neurais para armazenar vestígio de várias experiências que pontuam nossa existência. A plasticidade é uma característica fundamental que permite a memória e a aprendizagem. Quando ouvimos uma palavra nova, novas conexões entre certos neurônios são solicitados. Algum do córtex visual para reconhecer a ortografia, outro do córtex auditivo para a pronúncia, outros nas áreas associativas do córtex para conectar outros conhecimentos. A mensagem para o professor sobre a plasticidade do cérebro humano é que este não é insensível às influências e aos efeitos causados pelos choques, pelo estresse, pelo cansaço, o barulho, os remédios, ou a má nutrição, ou seja, supernutrição ou desnutrição. A mensagem é que o cérebro nunca é o mesmo, seja qual for a ideia que temos sobre os bloqueios, a incapacidade, a estagnação de alguns alunos. Dando continuidade à nossa videoaula, vamos falar sobre as exigências físicas do nosso cérebro. Exigências físicas, são tantas. Mas nós podemos tratar aqui 3 conceitos-chave: o movimento, o oxigênio, a alimentação. O movimento. Para Daniel Volpert, engenheiro e neurocientista britânico,
a única razão de ser do cérebro é o movimento. Para Julia Andres, o movimento é a mais extraordinária contribuição dos seres vivos. Não existe outra justificativa para nossos músculos, para nossos nervos, desses músculos, certamente para o nosso cérebro. Tudo que um dia pôde mudar o curso da humanidade só foi possível porque somos dotados de movimento. Movimento não é somente caminhar ou lançar uma bola, é também a expressão do rosto, articulação das palavras ou a realização de um projeto. Um comportamento é, antes de tudo, um conjunto de movimentos produzido pelos músculos. O que entra no nosso cérebro vem dos nossos sentidos. E o que sai é expresso sob forma de movimento. Exemplo, a fala, que envolve a contração de vários músculos. O movimento é considerado o nosso sexto sentido. Alain Berthoz, engenheiro e neurofisiologista francês, diz que nós não temos somente 5 sentidos. Além dos sensores da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato, temos também os sensores que detectam o movimento. Nenhum dos sentidos individualmente pode medir o movimento. É a cooperação de todos esses sentidos que constitui um sexto sentido, que é o movimento. Alain Berthoz vê o cérebro como um prodigioso simulador, um gerador de hipóteses, que projeta sobre o mundo suas pré-percepções e que calcula a toda velocidade a partir de múltiplas informações recebidas dos órgãos sensoriais. Os professores não podem mais ignorar essa realidade. É nosso corpo inteiro que aprende. O movimento é uma necessidade física do nosso cérebro. Nós precisamos compreender o quanto é difícil para muitos alunos permanecer estático durante horas e horas. Temos que levar isso em consideração. A outra palavra-chave da exigência física do cérebro é o oxigênio. O cérebro representa aproximadamente 2% do peso do corpo humano, mas ele mobiliza em permanência aproximadamente 20% do sangue e do oxigênio. Nosso cérebro é um grande consumidor de oxigênio. Segundo Helena Trocmer-Faber, como podemos exigir de um grupo de alunos ou de candidatos a uma prova, ou simplesmente pessoas que se comunicam, uma atividade cerebral eficaz, quando estes se encontram durante várias horas no mesmo espaço confinado? Todo professor deveria saber que confinar o cérebro é maltratá-lo e empobrecê-lo. Aqui não é pegando o professor como bode expiatório, é tentando encontrar uma solução. Aqui não tem um ataque direto ao professor. Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou cidadã. É só para dizer que é importante. A higiene cerebral deve fazer parte da pedagogia. Para que haja uma aprendizagem coerente com alunos e professores felizes, é necessário que sejam criadas continuamente condições ideais de funcionamento, dando ao cérebro o que ele precisa, ou seja, luz natural, alimentação, muita água, pausas estruturadoras, afetividade. Nós vamos sempre com nossas emoções e conhecimentos são alimentos indispensáveis à vida cerebral e devem ser integrados numa verdadeira pedagogia. A outra exigência física do cérebro é a alimentação. Ora, o envelhecimento cerebral não é inevitável. O cérebro é um órgão como os outros. Ninguém está imune a falhas, perdas, acidentes e nem é responsável por suas possíveis deficiências cerebrais. Porém, a manutenção é da responsabilidade de cada um. O cérebro exige que seja dado o que ele precisa. Além de alimentos saudáveis, o cérebro precisa também do encontro e da afetividade. Ele exige que seja evitado o que lhe é prejudicial. Por exemplo, álcool em excesso, fumo em excesso, drogas alucinógenas, antidepressivos e tranquilizantes. Outros elementos terríveis, inimigos do cérebro, são a renúncia, a ausência de projeto e a solidão. Como vocês puderam observar, ou como nós podemos observar, tem muita coisa sobre o cérebro e vocês viram só uma pequena parte. Vocês viram alguns detalhes, os que os pesquisadores das neurociências estão disponibilizando, agora você pode encontrar em qualquer parte da internet.
livros e sobre o assunto, sobre o movimento, sobre o oxigênio do cérebro. Tudo sobre o cérebro está saindo atualmente. Aqui foi só um pequeno resumo e eu gostaria de mostrar para vocês que esse assunto é pertinente, é coerente e é muito importante para a nossa própria autonomia. Então vamos lá pesquisar, vamos lá ver, vamos ser ator e autor da nossa própria história. Caros aprendentes, ficamos por aqui. Até a próxima. Sim, porque se trata de uma neuroaprendizagem. Porque se trata do nosso cérebro e da nossa capacidade para aprender. O cérebro é o nosso órgão de aprendizagem por excelência. Ele só faz isso, o cérebro, ele aprende. Claro que não é só o nosso cérebro aqui em cima aprendendo, não, é todo o nosso corpo. O cérebro é como se ele fosse um grande maestro regendo uma sinfonia fantástica aqui dentro. Mas ele também rege, ele organiza, coordena um balé que é de todo o nosso corpo aprendendo todos os nossos movimentos. Por isso é que se chama neuropedagogia, porque é um diálogo entre o cérebro e a aprendizagem. É uma contribuição das neurociências, ciência que estuda o cérebro, e o verbo aprender. É que o ensino, na verdade, privilegiou o conteúdo. Ou seja, o conteúdo é só o que se propunha para os alunos, para quem aprende. Ou seja, um conteúdo formatado, um conteúdo que era amarrado com uma nota de 1 a 10. O aluno que tinha 8, 9, 10 entrava no sistema e o aluno que tinha 4, 5 era excluído do sistema educacional. Isso cria um problema muito grave, porque, na verdade, hoje em dia não podemos mais pensar somente em conteúdo. O conteúdo está em todas as partes. Você clica, o verbo mais interessante atualmente é o verbo clicar. Você clica e você tem imediatamente tudo o que você quer saber. Você sabe, inclusive, as roupas íntimas de qualquer cientista falando. Então, não podemos mais entrar nessa lógica de ter só o conteúdo. Precisamos ir para o processo. Precisamos reconquistar o verbo aprender, que é, na verdade, o aprender é esse que nos garante a nossa autonomia. Então, não dá mais para continuar fazendo do sistema educacional um sistema de exclusão. E o conteúdo, ele é importante, mas ele não é tudo. O aluno tem um potencial enorme e ele precisa desenvolver esse potencial. Sim, os neurobiólogos dizem que o organismo nasceu para aprender, ele aprende. Então, quando um organismo, um ser humano não aprende mais, é ele que ele crê que não pode mais aprender. Ele fica decepcionado, ele fica triste, ele fica enfraquecido, porque ele fica com medo de não ter sucesso. Ele fica com aquela dificuldade de que ele não vai conseguir. Então, ele fica no verdadeiro sofrimento cognitivo. Porque, na verdade, uma pessoa, se você tem uma capacidade para aprender, então como é que você explica que você tem esse potencial imenso e, de repente, você fica com medo de não ter êxito, de não ter sucesso? Então, é muito difícil. Nós temos que sair dessa lógica. Nós temos de sair dessa lógica que é de formatar as coisas, de entregar as coisas e também categorizar, etiquetar, dizer você é bom, você é ruim, isso é certo, isso é errado. Não pode mais funcionar assim. Nós temos que levar em conta o todo o ser inteiro,
porque ele que aprende, ele não pode ser excluído, porque é sinônimo de uma grande violência, é um grande sofrimento para quem chega a essa conclusão. Não sou mais capaz de aprender. Como? Se você tem um potencial fantástico, se você nasceu com essa capacidade para aprender, se você tem um cérebro único e que você tem sua história, como é possível chegar a esse ponto e dizer, não aprendo mais, sou incapaz, eu não tenho sucesso, eles dizem que eu sou nulo, eles dizem que eu errei. Isso é muito triste, isso é um verdadeiro sofrimento, é um encarceramento. Não podemos continuar nessa lógica, temos que sair dela o mais rápido possível, porque é bom para os professores, é bom para os pais, é bom para o sistema educacional, é bom para aquele que aprende, todo mundo fica valorizado. E você fica acreditando que você pode, porque na verdade você pode, você é capaz, você tem um potencial fantástico, essa capacidade para aprender é sua, então vamos lá, vamos ser responsáveis por isso e vamos tomar as rédeas da nossa história. A exemplo disso, a pedagoga e linguista Helena Trocmé-Fabre, ela diz que nós somos habitados pelo impulso de aprendência. Ela usa o termo aprendência porque ela acha que nós estamos em devir. Então, essa palavra é mais adequada do que um aprendizado, uma coisa assim. E ela diz que esse impulso de aprendência nos leva para uma outra direção, ou seja, para uma busca maior, que é a nossa busca de sentido. O ato de aprender é, antes de tudo, um ato neurocultural. Ele deve ser lido em sua dimensão plural, biológica, antropológica, social, política. Ora, é na verdade um cérebro dentro de uma cultura. Nós vivemos numa cultura determinada. Temos que ver isso numa dimensão plural, ou seja, biológica, porque nós, seres humanos, somos viventes, como qualquer vivente. Numa dimensão antropológica, porque nós somos seres humanos. Numa dimensão social, porque nós vivemos em sociedade. E numa dimensão política, porque nós somos seres políticos. Os que dizem, a política não me interessa, não gosto de política, não existe seres apolíticos. Nós todos temos que nos engajar nessa dimensão política, antropológica, social, por isso é que se diz que é um ato neurocultural. A vida nos mostra diariamente que não podemos aprender sozinhos. Isso é uma realidade, ninguém aprende sozinho. É uma ilusão pensar que você aprende. Não, você aprende sempre com o meio ambiente, com os outros, consigo mesmo. É impossível aprender sozinho. Mas ninguém pode compreender e nem comunicar no seu lugar. Isso também é importante saber. Porque o ato de aprender é uma relação dentro do cérebro, são conexões que se fazem ao nível sensório-motor, ao nível mental, ao nível afetivo. Então você vai criando esses laços todos para você poder aprender. Aprender é considerado como a mais antiga profissão do mundo. É uma profissão. O cérebro só faz isso. Ele aprende. Helena Trocmé-Fabre. Sim, como o sistema educacional privilegiou o ensino, nós deixamos de lado o aprender, essa capacidade nossa, ela é nossa, assim como o cérebro é nosso, a capacidade para aprender é nossa. Esses dois elementos são verdadeiros escudos que protegem nossa autonomia. Nós precisamos, com isso, nos dá a oportunidade para sermos ator e autor da nossa própria história, da nossa própria aprendizagem. Então, essa profissão, que é uma profissão, ela foi esquecida, porque a sociedade está numa lógica de controle e uma confusão entre conceitos, ou seja, não sabemos o que é educar, não sabemos o que é instruir, o que é ensinar, e fomos deixando de lado esse verbo fundamental que respalda todos os outros, que é o verbo aprender, e essa capacidade sendo nossa, e tendo sido esquecida, nós precisamos com urgência resgatá-la, nós precisamos com urgência ir buscar. Por quê? Porque agora nós temos elementos que as neurociências nos dão, por exemplo, tudo sobre a afetividade, tudo sobre as motivações, sobre as memórias, a atenção, a diversidade, a duração, que são os pilares desse aprender. Então nós temos que correr, é para onde ter que resgatar
esse verbo, ele é o verbo. E é uma profissão. Então, por isso é que se diz que nós precisamos trazê-la para a atualidade o mais rápido possível, porque nós estamos já atrasados, porque a década do cérebro foi já nos anos 90. Então, nós temos que correr, só isso. Sim, isso é muito interessante. Primeira coisa é você tomar consciência desse imenso potencial. Nós não nos damos conta disso. Isso acontece com qualquer outra coisa. Por exemplo, nós deixamos toda a nossa saúde, por exemplo, na mão dos médicos. Os médicos são competentes, mas os médicos não podem estar, eles não são, eles não estão no controle do nosso corpo, da nossa saúde, dos nossos órgãos. Eles estão lá para nos ajudar. O sistema educacional também, ele está lá para nos ajudar, mas ele não pode fazer tudo. Então as regras são bem claras. Você tem um potencial imenso e nós temos, eu falo sempre de nós, porque não é só você, não. Nós temos que nos conscientizar que esse potencial é gigantesco. São 1 bilhão de neurônios quando um humano nasce. Não, 1 milhão não, 100 bilhões, desculpa. 100 bilhões de neurônios quando uma criança nasce. 100 bilhões de células da glia. 1 trilhão de conexões que você faz até a puberdade. Então, você pode imaginar as conexões que são feitas. É um potencial infinito. Outra coisa, nós precisamos sair dessa lógica absurda, binária, do certo, do errado. O erro é uma indicação. Um exemplo é o GPS. Quando você vai, está tudo lá marcado, mas de repente tem uma coisa na estrada e você diz, errei. Não, você não errou, você simplesmente não levou em consideração tal coisa, uma tal indicação, uma tal placa. O erro é uma indicação. Nós temos que sair dessa lógica binária de certo ou errado. Você está certo, você está errado, que é isso que faz do sistema educacional um sistema de exclusão. As pessoas, todo mundo não aprendeu agora, mas pode aprender mais tarde. Por isso que o ainda não, que é um ato de linguagem, essa famosa expressão ainda não, é fundamental. Ainda não aprendi, ainda não sei, ainda vou, porque você está no devir. Então, isso é fundamental, né, para você, nessa lógica do aprender. Isso é muito importante. Outro conceito que precisa ser esclarecido é o conceito de informação. O conceito de informação invadiu o planeta. O mundo se transformou em uma infinidade de mensagens, como dizia o pai da cibernética. Mas o que é realmente informação? Gregory Bateson, antropólogo e psicólogo americano, disse que a informação é uma diferença que faz uma diferença. Para ele, a informação seria uma diferença captada no meio ambiente, que é percebida por um órgão sensorial, uma diferença que provoca uma reação no organismo. Uma diferença que provoca uma diferença confere um aspecto inevitável à comunicação, ou seja, além do seu aspecto informativo, toda mensagem incita uma reação. Toda mensagem recebida implica uma resposta. Podemos tentar escondê-la, tentar dissimular o efeito da mensagem, mas a recepção de uma mensagem provoca obrigatoriamente uma reação. Essa diferença não é feita de matéria. Ela não é uma coisa, ela é uma relação entre coisas. Os seres vivos possuem captores que reagem às diferenças e não simplesmente a estímulos materiais. A matéria é informada pelas diferenças. Um órgão sensorial é um comparador, um dispositivo que vai reagir a essa diferença. Esse órgão é algo de material, mas essa faculdade de reagir à diferença
que nos permitirá caracterizar seu funcionamento como mental. Para que um sistema possa se organizar, se estruturar, se regular e se adaptar às mudanças do meio ambiente, é preciso que ele disponha de uma possibilidade de detecção das diferenças, permitindo uma ação corretiva. O meio ambiente cria o ser humano e o ser humano cria o meio ambiente da maneira como ele o vê. Os indivíduos existem como resultado do processo de interação entre os dois. O mundo é, antes de tudo, uma rede de interdependência e não uma coleção de indivíduos. A realidade não é um estado, mas um processo. A objetividade é um mito, porque o simples fato de receber uma informação já é ser transformado por ela. Segundo Helena Trocmer fala, o culto da informação talvez seja o pior mal que aflige nosso século. Ele transparece nas expressões que nós utilizamos diariamente para falar da informação. Nós a buscamos, temos medo de perdê-la, nós a transmitimos. A informação é assim considerada como uma entidade, como se ela existisse por si mesma. Um conteúdo quantificável, mensurável, transferível. Enquanto acreditarmos que o mundo existe fora de nós, independente da nossa visão, de nossa memória e de nossos pensamentos, enquanto pensarmos que pegamos e tratamos uma informação, enquanto acreditarmos que a informação é externa a nós mesmos, que ela nos é transmitida e que devemos tratá-la como faz o computador, é evidente que nossa relação com o meio ambiente, com os outros e com nós mesmos já se encontra engajada numa lógica de verdade única, binária, linear. No final do século XX, com os avanços da tecnologia da informação, entre aspas, e da detecção de radiação, as diferentes técnicas de imagem cerebral revolucionaram nossa maneira de ver o cérebro. Essas técnicas permitiram observar o cérebro com uma precisão sem precisar abrir o crânio. Essa famosa neuroimagem, ou seja, imagens do cérebro, está colonizando toda a sociedade, influenciando de maneira incrível no sistema judiciário, via a neurolaw, nas escolas, via a neuroeducação, na organização, via o neuromarketing, etc. Todas essas novas formas de conhecimento e de práticas compartilham a crença e a esperança de que a neuroimagem, ou seja, conhecer melhor nosso cérebro, possa ser uma nova tecnologia da verdade, que revelará algo sobre nós mesmos e nos ajudará, e sendo assim, poderemos ajudar a sociedade, a melhorar a sociedade. O uso desse conceito começou nos anos 80, com o desenvolvimento de uma série de ferramentas de visualização. O EEG, eletroencefalografia, a tomodensitometria, o CT scan, a ressonância magnética nuclear, RMN, que passou a ser imagem por ressonância magnética, IRM, a tomografia por emissão de próton, o PET scan, etc. Em 1990, considerado a década do cérebro, o uso generalizado do IRMF tornou-se possível através da descoberta da imagem por contraste, chamada BOLD, Blood Oxygen Level Dependent. Essas técnicas vêm permitindo avanços extraordinários no campo das neurociências. Elas possibilitam distinguir grupos de neurônios e processos neurológicos envolvidos na linguagem, na memória, nas emoções, na percepção e, sobretudo, na aprendizagem. Porque o cérebro, não esqueçamos, ele só faz isso, ele aprende. A contrapartida é que assistimos a uma iconofilia da imagem cerebral. Todo mundo acha que, com elas, vamos descobrir essas imagens do cérebro, vamos saber como ele funciona e vamos resolver todos os problemas. Todo mundo fica fascinado. Elas exercem realmente, pela sua aparente simplicidade e atratividade, um verdadeiro fascínio. Mas os especialistas em neurociências permanecem vigilantes diante desse fenômeno. Como o desafio que elas representam é imenso,
precisamos conhecê-las melhor. E podemos conhecê-la. Você pode ir em qualquer lugar com o seu computador, onde você estiver, clicar, porque é o verbo mais usado, e ver como funciona dentro do cérebro. Então, não para nos tornarmos especialistas, já tem especialista do assunto, mas para ficarmos atentos aos riscos e para que elas não sejam desviadas de sua finalidade. Apesar delas fazerem parte atualmente do nosso universo social, elas vêm suscitando realmente grande inquietação e provocando tensões de ordem ética, no que se refere a problemas de liberdade, de responsabilidade e de livre arbítrio. Porque nada disso você tem que ter cuidado de mexer com o cérebro, inventar coisa. Você tem que ter um respaldo científico, tem que saber do que se trata e você tem que sempre usar o questionamento. As técnicas de exploração do cérebro também têm seus limites. Logo, precisamos pensar em uma neuroaprendizagem que seja bioética.